tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Literão Infantil com o nosso circuito de contação de histórias negras. Convidamos 10 autores baianos da literatura negra infanto-juvenil para realizar a contação de história em 10 unidades escolares do ensino público e ONGs de Salvador e região metropolitana. Me chamo Isabelle, sou a coordenadora do projeto e é um enorme prazer dividir esse momento com vocês. Estamos no nosso Centro Educacional Maria Quitéria, localizado em Camaçari. Nesta quinta edição, a autora convidada é Ivanildes Moura, com sua obra Douro, o Reizinho Majestoso. O projeto tem patrocínio da Bahia Gás e do Estado da Bahia, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Fiquem agora com ela. Seja bem-vinda, Ivanildes. Bom dia, povo lindo! Bom dia! Quanta gente bonita tem aqui, né? Ah, isso a gente dá pra ver. Muita gente bonita aqui. Que bom poder estar aqui participando desse projeto muito importante, um projeto que vai contar histórias negras, né? E a gente vai conversar um pouquinho antes de começar a ouvir essa história. Meu nome é Ivanildes Moura, eu sou autora do livro Douro, o Reizinho Majestoso. Eu sou autora também de Azire, a Princesinha de Aruanda. E esses dois livros vão ser sorteados aqui, mas depois que a gente conversar um pouco, certo? Depois que com vocês participarem da história, depois que vocês ouvirem, perguntar sobre a história, a gente vai conversar um pouquinho e depois eu vou fazer o sorteio. Gostaram da ideia? Sim! Oh, que bom! Então vamos começar, antes da história, a conversar um pouco por que a gente precisa escutar histórias negras. Então, assim, eu queria muito... Hoje eu vou fazer assim, eu vou chamar aqui e vou perguntar um pouco. Deixa eu ver aqui quem eu vou chamar aqui para conversar um pouco. Você. Ah! A minha primeira convidada. Eu vou contar a história, mas que vai sentar aqui no banquinho para poder ouvir um pouco. Como é seu nome? Ellen Marisa. Pronto. Sente aqui comigo no nosso banquinho, muito estiloso, cheio de bonecas com representatividade, né? E eu achei assim muito interessante, porque eu tenho aqui junto comigo uma menina muito bonita, uma menina que estudante. Quantos anos você tem? 12 anos. 12 aninhos. Já está na adolescência. Então eu gostaria de perguntar para ela. E vamos buscar um pouquinho da nossa memória. Quando criança, a gente costuma ouvir histórias, não é verdade? Sim. Muitas e muitas histórias. Eu cresci ouvindo histórias e ficava imaginando assim, como essas histórias se espalham pelo mundo. Como a gente consegue criar outras histórias, como a gente consegue se ver nas histórias. E aí eu queria perguntar para ela, e você lembra de alguma história quando você ouvia, quando era criança, ou até mesmo agora, na sua adolescência? Eu me lembro de uma que eu vi lá na outra escola, que morava em Salvador, de uma menina que era negra e não gostava do seu cabelo. Que era negra e que não gostava do seu cabelo. Mas você lembra as imagens? Como eram as imagens dessa história? Ela não gostava de usar o cocôzinho que ela fazia um negócio, ela queria usar trança. Bitou? As histórias de Bitou? Isso. Conheço também essa história. Eu tinha esquecido o nome do título da história. E mais alguma você já ouviu? A qual você quisesse, assim, que fosse um pouquinho diferente? Tinha uma também da menina que tinha um cabelo grande. Acho que... E também o Lele e o Laço de Fibras. Ah, tá vendo como você gosta de ouvir essas histórias? Gosto. Tá vendo como é importante a gente ouvir histórias, que a gente se vê na história, que tem uma representatividade na história? Olha quantas histórias bacanas ela falou aqui pra gente. Ela gostou da história, mas assim, eu não quero dizer, mas você, por que você gostou dessas histórias? Ah, não sei, história boa. É boa a história? É.
Se você tivesse que escolher essas histórias e outras histórias que a gente... Eu ouvia muita história, sabe uma história que eu fico muito na minha memória, a gente está trabalhando um pouquinho com a memória. Eu ouvi assim, tem uma frase da história, quero ver se vocês adivinham o nome dessa história. Não era uma história negra, mas é uma história que dizia assim, ó, o rei desejava ter uma princesa tão branca quanto a neve, que as bochechas fossem tão rosadas quanto as amoras dos jardins. Como é o nome dessa história? Branca de Neve? Branca de Neve. E aí eu me perguntava, poxa, eu queria ser Branca de Neve, mas aí eu me olhava e eu não me via nessa história. Por que será que eu não podia me ver nessa história? Porque ela era branca como a neve. Branca como a neve. E aí, Ellen, eu achei interessante, quando eu me tornei professora, primeiro eu me tornei professora, depois me tornei escritora. E aí eu falei, acho que não só tem princesa branca como a neve, acho que tem princesas também negras. Tem a Moana, tem a... Poxa, tem a uma também tem a Mulan. É a uma que é a princesa e o sapo da Disney. A princesa e o sapo, sei, eu conheço a história também. Então, assim, eu queria só mostrar para vocês, conversando um pouquinho aqui com ele, o quanto é importante a gente conhecer histórias que tem personagens que se parecem um pouco com a gente. Agora eu vou chamar uma outra convidada aqui também, porque eu gostaria muito de saber. Você de óculos, com cabelo black? Sim, por favor. Muito obrigada, Ellen, por sua participação, viu, meu amor? Pronto. Mais uma menina bonita aqui, perto de Ivanildes Moura. Como é seu nome? Rebeca Teles. Rebeca. Muito linda você também, viu, Rebeca? Obrigada. E Pro Ivanildes quer saber. Pro Ivanildes. Hoje eu estou aqui como escritora Ivanildes. A escritora Ivanildes quer saber de você. Qual a história que marcou a sua vida? Eu não costumava ler muitas histórias, mas eu no momento não lembro de nenhuma. Você não costumava ler, mas você ouvia histórias do seu avô, da sua avó, da sua mãe ou da sua professora? Não, nenhuma. Ah, então olha, mas a importância do literama infantil trazer a literatura para as pessoas também que não têm o hábito de fazer as leituras e de ouvir história. E eu tenho certeza que você vai adorar, porque nesta caixinha surpresa que a sua escola ganhou, tem muitas histórias muito interessantes de escritores que trabalham com literaturas negras, e as literaturas negras são literaturas antirracistas, não é? Nós precisamos falar um pouco sobre isso, né? Nós precisamos defender também a nossa história, nossos valores, nossos símbolos também nas histórias. Amar e gostar das outras histórias, porque a gente precisa amar e gostar de tudo que é bom, não é? A gente precisa ler muito, ouvir muito, trazer todos os elementos de outras culturas também. A historinha de Aziri fala também sobre isso, dessas diferenças, né? Dessa importância e de algumas consequências da gente não valorizar a nossa cultura, a nossa história, e valorizar de forma muito, muito exagerada outras culturas e outros elementos de identidade de outros valores. Eu queria agora agradecer a você por ter vindo participar aqui do nosso cantinho, né? O cantinho do contador de história. E antes, acho que vocês estão muito querendo ouvir a história de Ouro. Quer ou não quer? Ah, mas eu vou deixar vocês ainda com um bocadinho de curiosidade. E eu quero aqui no meu banquinho mais outro participante. Vamos chamar o menino agora? Vamos chamar o menino agora. Deixa eu ver você aqui, que está aí disfarçando. Tudo bom? Como é que tá? Bem. Muito bonito você também. Obrigada. Como é seu nome? Diogo. Diogo. Quer sentar no banquinho?
Sim, senhora. Ah, todo mundo quer sentar aqui no banquinho. Mas esse banquinho tá muito lindo. E aí, conta pra mim, pra escritora Ivanildes Moura. Qual a história que marcou a sua vida? A história que marcou minha vida foi a do... Como é? A do menino do nariz que crescia. De Pinóquio? Pinóquio, é. Esqueci o nome. Por que Pinóquio marcou a sua vida? Minha mãe sempre me ensinou que mentir é coisa feia e tem que aprender sempre a falar a verdade, que nunca mentir pros outros. Olha a importância das histórias. As histórias nos ensinam a pensar, a refletir sobre algumas coisas, nos proporciona, né, agir de formas que os pais, o nosso avô, nossa avó, os mais velhos sempre nos ensinam, que é o respeito com o outro. Não é? As histórias, elas têm essa importância de marcar a nossa vida, porque ela nos ensinou alguma coisa, ou nos ensina alguma coisa. Então, muito bom conversar com você aqui no nosso cantinho. Muito importante essa história de Pinóquio. Eu também já ouvi muita história de Pinóquio quando eu era criança. E agora também, porque eu também conto outras histórias. Certo? Muito obrigada, Dil, por você vir. E eu quero esse. Essa é outra criança aqui, você. Oi, você não queria vir aqui? Tava com vergonha. Tava com vergonha de quem? De mim ou vergonha dos colegas? De todo mundo. De todo mundo. Então a gente vai mandar essa vergonha bem para longe, porque agora a gente vai precisar ficar sem... Vergonha. Exatamente. A gente não precisa ter vergonha para conversar um pouco aqui sobre a nossa vida e a nossa história. Então me diga, qual a história que marcou a sua vida? Peraí, deixa eu pensar. Vamos pensar. A gente vai botar um efeito especial aí nesse pensar, viu? É que tem muito tempo que eu não escuto mais histórias, eu escutava mais quando era pequenininho. Quem contava história pra você? Na minha escola antiga, minhas professoras. Eu ouvia mais histórias no folclore, porque elas mostravam videozinhos cheios de histórias pra gente. Acho que uma história que marcou minha vida foi... eu acho que uma das, né? Que tem muitas histórias que eu acho interessantes. Mas uma que marcou minha vida também foi a do Pinóquio, que nem o Diogo falou, porque ensina a gente a não mentir. E minha mãe sempre falou, realmente, que mentir é feio. E eu não acho legal você mentir pros outros também, porque você está enganando, você está contando uma coisa que não é verdade. É sempre bom contar a verdade, que você fica com a mente leve. Muito bom. Então as histórias, como a gente já tinha conversado, as histórias nos ensinam, né? Mais uma pessoa aqui que falou que as histórias também nos ensinam a sermos pessoas diferentes. E duas pessoas citou aqui que o não mentir. E eu vou continuar citando a questão das histórias, elas nos traz e nos mostram o respeito de um para o outro. O respeito às diferenças. Porque nós não somos iguais. Nós precisamos ter igualdade nos nossos direitos. Porque é importante que a gente respeite que cada um de nós somos diferentes um do outro. Cada um de nós temos gostos diferentes, não é? Cabelo diferente, religião diferente, não é? Então somos diferentes. Mas essa diferença que é importante, porque ela nos traz a vontade de querer saber mais sobre o outro. Por isso que é importante conversar na escola, que a gente precisa também incluir outras histórias que contem também a nossa história, como as histórias negras. Muito obrigada, meu amor, viu, por participar aqui com a gente. Então, turma bonita, a gente vai começar agora a ouvir um pouco a história de Douro, o reizinho majestoso. E depois que eu contar a história, eu vou chamar aqui mais outras pessoas que eu quero conversar um pouco sobre essa história. Você quer vir? A gente tem mais uma vaga aberta para você que quer participar. Pode vir, pode vir. Você quer vir mesmo? Não quer vir? Tão pequenininho.
menininha tão bonitinha. Vamos conversar aqui um pouquinho? Vamos conversar aqui um pouquinho? Dá um oi aí pra turma. Oi. Aí, todo mundo acolhendo você. Olha que importante. Olha que importante. Não vai chegar aqui sem sentar aqui no banquinho com a escritora Ivanildes Moura. Qual história marcou a sua vida? Você nunca ouviu história? Nem as prós não contava quando você era pequenininha? A professora de filosofia me contou uma dos... Fala um pouquinho mais alto. Vamos aumentar o tom. A professora de filosofia contou histórias de povos negros. E o que foi que você achou? Sim. Tem duas que ela contou, não lembro não. Você não lembra. Mas você achou que a história do povo negro, como você falou, é uma história que você gostaria de ouvir? Sim. Por quê? Porque primeiro tem o racismo no Brasil, que tem pessoas que não gostam de negros. E também tem as pessoas que são racistas com os negros. Eu gostei da história. São racistas, né? O que a gente pode fazer para esse povo deixar de ser racista? Denunciar, mas a gente também pode trabalhar com várias outras coisas, além da denúncia, não é? A gente pode trabalhar, por exemplo, escrevendo, reescrevendo a nossa história. Se as pessoas escreveram de formas que a gente acha que é racista, a gente vai e reescreve de outra forma que a gente entende que é uma história verdadeira. É ou não é? É importante escrever histórias negras? É importante que tenham nas nossas escolas essas histórias? E vocês já ouviram histórias negras? Ela me disse que já ouviu da prova de filosofia a história do povo negro. E vocês já ouviram outra história? Eu já ouvi aqui alguém dizer que já ouviu Vitor, história de... Tem outra também que eu me lembrei, que é a da princesa que ia se casar com o menino do fogo e da água também. Eles fizeram uma competição com isso. Eu já vi que você ama essas histórias. Agora eu fiquei curiosa, por que você ama essas histórias? Eu gosto de ler. Você gosta de ler, muito bem. E quando a gente escuta, quando a gente faz a leitura dessas histórias, a gente também pode sentir o que a gente chama de representatividade. Pode sentar, meu amor, obrigada, viu? Eu vou chamar mais gente para conversar. Mas a gente vai primeiro ouvir a história de Douro, porque depois vocês vão ter bastante coisa para me perguntar sobre a história. Pode ser assim? Pode? A gente vai ouvir a história e depois a gente conversa um pouco sobre a história. Porque a história de Douro, resumo majestoso, é uma história que vão ter duas fases essa história. Falou em fase, aí a cabecinha começou a lembrar de jogos. Mudei de fase, né? Pois é, mas essas histórias também é um jogo. A gente faz a leitura e muda de fase. Que fase a gente muda? E para um nível melhor. Não é verdade? Nós vamos para um nível melhor. E essa história começa no reino de Oió. Não é? O reino que fica... é um reino antigo que tinha na Nigéria. Então a gente vai ouvir e depois vocês vão me perguntar alguma coisa sobre a história e aí eu vou contar. Mas eu posso pedir um assistente? O meu microfone? Posso? Você quer ser minha assistente aqui? Porque eu gostaria de ler um pouquinho a história e a gente vai conversando sobre ele. Pode? Pronto. Vai sair comigo no YouTube um assistente. Pode?
Pode, produção? Ou a produção gostaria de ficar aqui comigo com o microfone? Posso trazer uma das meninas? Ótimo. Sabe o que é importante que eu acho? Quando a gente traz assim para bem pertinho, é porque as histórias foram feitas para vocês. E eu quero muito que vocês estejam aqui bem pertinho de mim. Quem sabe daqui a alguns dias eu se torno algum escritor aqui dessa escola, né? Porque a criança também é escritor. Criança escreve muito bem. E quem sabe fica aqui coladinho comigo, daqui um dia vai ser escritora. Vem aqui comigo, eu vou perguntar o seu nome. Meu nome é Miguel. Miguel vai ficar aqui junto comigo e vai me ajudar aqui com o microfone, porque eu vou precisar ler um pouco a história. Não deu pra gente projetar as imagens, por isso que eu vou precisar parar um pouquinho para mostrar para vocês. Deixar vocês na curiosidade e mostrar depois as imagens, que eu quero mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. E aí a gente segue. Tá bom? Miguel, pode? Segurar? Agora não deixe falhar não, para não ficar... Todo mundo está ouvindo? Será que eu vou precisar do microfone para contar a história? Para poder... Vocês me escutam direitinho aí? Sim. E se eu ficasse assim, todo mundo poderia ouvir? Sim. O que é que vocês acham? Eu fico com o Miguel, com o microfone, ou eu fico aqui mostrando? Todo mundo quer Miguel, né? Vamos pedir Miguel aí? Bora, Miguel. Vamos pedir aí a presença de Miguel? Pronto. Então vamos, Miguel. Ouvir a história de Douro, o reizinho majestoso. Quando eu escrevi essa história, eu fiquei pensando assim: poxa, eu queria muito um rei. Eu queria muito um rei nas histórias que eu escrevo. E aí eu fiquei pensando, como escrever a história de um rei? Já que eu escutava sempre o rei que vivia naquele frio da Europa, eu quero um rei que viva em um lugar quente, no calor. E aí eu fui atrás de um rei que se parecesse um pouco com a minha história. E aí eu fui pesquisar, e lembrei que eu queria muito contar a história de um rei que na verdade se chama Douro do Ouro, que significa Xangô Menino. E aí a gente vai ouvir uma história de um personagem que faz parte da cultura africana. Uma cultura africana que precisa ser vista, revista e recontada e fortalecida dentro da escola e também fora da escola, certo? Então vamos ouvir, eu vou contar a história e depois a gente para um pouquinho e vocês me perguntam sobre a história. São duas fases, o reino de Oió e depois o reino que Douro vai governar, certo? Prontos para ouvir? Vamos fazer uma contagem aí regressiva, começando de 3. Vamos aí, eu quero ouvir vocês. 3, 2, 1. E agora o silêncio, porque o mais velho vai contar a história. Muito bem. Há tempos e tempos atrás, existia um reino muito lindo e cheio de harmonia. Nesse reino incrível, existiam numerosas plantas e animais de todos os tamanhos. E havia milhares de cores diversas em todos os espaços. Até a areia e as pedras eram completamente incríveis e da diversidade. Sem falar nas pessoas que ali habitavam, que muitas vezes eram confundidas com o próprio lugar, tamanha beleza, encantamento e alegria que possuíam. Neste reino encantador, era a Mãe Natureza, que reinava antes de todos os tempos.
Esse território era na África, em um lugar chamado Nigéria, também conhecido como Reino de Oió. Esse era o reino onde a diversidade era uma diversidade onde se confundiam todos com o próprio lugar da existência. A Mãe Natureza, nesse momento, reinava, porque a Mãe Natureza mandava e desmandava e controlava tudo e todos. As pessoas felizes que ali moravam possuíam muitos valores e tradições, porém, após várias disputas e guerras, com povos vindo de todas as partes do mundo, o reino acabou invadido e conquistado pelo rei Oraniã. Um rei poderoso, valente, impiedoso e intolerante, embora fosse bastante vaidoso e bonito. Todavia, por trás dessa fama, havia quem suspeitasse de que ele escondia algo bom nos confins do seu coração. Algo que mais tarde surgiria com a conquista do reino de Oió, assim que visse Torozi. Torozi, a rainha do reino de Oió, era querida por todos, muito bela, sábia e bondosa, amava seu povo mais que o próprio trono luxuoso e cheio de poder. Um dia, ao herdar o reino do seu pai, prometeu-lhe ser fiel ao povo. Entretanto, seu caminho já estava traçado com Oraniã, aquele homem que, a princípio, quase dizimou e destruiu o seu reino. O tempo se passou. Entre batalhas e sofrimentos, o povo de Oió resistia bravamente, mas não suportou por muito tempo. E Oraniã, enfim, venceu. O povo foi escravizado e sua rainha se tornou prisioneira no próprio reino. Durante todo o tempo que Torozi ficou trancada, recusou a atenção e os mimos enviados pelo rei. Permaneceu dias sem comer, sem beber água e já estava ficando muito doente. Até que Oraniã resolveu visitá-la no cativeiro. No momento que ela viu como o destino já estava traçado, o aparentemente inesperado aconteceu. O coração do rei impiedoso agora era só ternura. Rainha Torozi aceitou seu destino, casando-se com o rei Oraniã. Porém, ele não conquistou o coração do povo, já que o exigia pela força e pela arrogância. O reino se rebelou. Não existia mais paz nem harmonia, apenas briga, confusão e insatisfação. Olha só o que aconteceu com o reino de Oió. As pessoas começaram a brigar porque o rei tomava o povo somente pela força. E aí as pessoas iam querer ser governadas por um rei autoritário. Ia? Não. Então o rei Oraniã, ele começa a provocar brigas e mais brigas e guerras no reino. E tudo começa a partir daí. Oraniã não sabia mais o que fazer. Não conseguia enxergar o que se passava com os súditos, porque reinava impiedosamente, com ambição e desejo de poder. E aí, o que aconteceu? Ele governava com tanta arrogância, com tanta raiva, querendo tanto ouro, querendo tanto poder, que as pessoas odiavam o rei. E assim, muito bravo, sem habilidade, insistiu e manteve castigos para os revoltosos. A bondosa Torozi compadecia-se ao ver seu povo sofrendo e chorava por observar seu marido perdido em tanto orgulho e vaidade. Todavia, como o amava, acreditava que ele pudesse mudar.
Vocês acreditam que ele vai mudar? Por que será que o rei, vocês acham que não vai mudar? Acredita mais ou menos? Querem ver o que vai acontecer nessa história? Vocês vão ficar de queixo caído. Vão se surpreender o que vai acontecer nessa história. Oraniã era um rei que gostava de viver luxuosamente. Destacava-se por suas vestes sempre coloridas e majestosas. Amava sua rainha, mas sempre se negava a ouvir os sábios conselhos. Ele não se importava com o sofrimento do seu povo. Estava cego pelo poder e pela vaidade. Não percebia como suas atitudes arrogantes motivavam a decadência do seu reino. Essa aqui é a esposa do rei. É bonita? Ela tentava o tempo inteiro fazer com que o rei a ouvisse e aconselhava. Olha a presença importante, a mulher sempre está ali orientando, conversando, mostrando. Mas o rei, ele não estava muito disposto a ouvir. E aí, era machista? Você acha que o rei era machista? Era? Vamos ver o que é que esse rei vai aprontar ainda. No entanto, se deu conta que o coração de Torozi estava murchando e, por medo de perder sua amada, tentou mudar de atitudes. Olha o rei tentando mudar as atitudes dele. Em meio a estes sofrimentos, a rainha teve um sonho. Nele, o reino era destruído pelo fogo, um incêndio resultado de uma grande tempestade seguida de violentos raios e trovões. As casas, as pessoas, os animais, tudo era atingido e destruído. Mas uma coisa chamou a atenção de Torozi e a deixou muito aflita. O rei Oraniã, que sempre fora impiedoso, agora sofria pelo declínio do seu reino e pelo seu povo. E o mais espantoso, ele o via sem a sua inseparável coroa. Aquele sofrimento que traspassava o coração do rei não era só por causa do reino destruído. Havia algo maior, mais doloroso e perigoso. Embora não conseguisse perceber o significado, Torozi continuava a ver o rei no meio daquele temporal, desafiando os raios e os trovões. Ele até que tentava ouvir Torozi, tá vendo? Ele tentava ouvir, mas ele não conseguia entender os conselhos dela. Estão vendo aqui? A angústia de Torozi cresceu quando viu o doloroso sofrimento de Oraniã, clamando aos deuses para que fosse queimado pelo raio enfurecido. Parecia que ele entregava a própria vida em troca de algo que ele não conseguia entender. No dia seguinte, Torozi chamou o rei e contou-lhe sobre o sonho. Oraniã ficou preocupado por alguns minutos com a revelação, mas escolheu proteger o seu ouro. Temia que algum guerreiro de outra nação viesse invadir o reino e saquear sua fortuna. Naquele momento, decidiu cavar um buraco enorme no centro do castelo e disse para a rainha que iria se redimir. Daria uma boa parte do tesouro às divindades. Pensava que dessa forma não correria o risco do reino ser destruído pela fúria dos deuses. No entanto, o rei continuava a fazer tudo errado. Os deuses queriam o seu melhor, não o ouro, pensava Torozi. O tempo passou e os súditos ficavam cada vez mais tristes, frustrados e adoecidos. A bondosa e sábia rainha compreendia o quanto aquela situação era injusta.
Seu povo vivia para trabalhar e entregar todo o ouro que conseguia ao rei, que não lhes demonstravam amor nem atenção. Torozí alertava todos os dias a Oraniã sobre aquela insensata postura, mas este não dava ouvidos aos seus sábios conselhos. A preocupação do rei era que, se o povo deixasse de trabalhar, seu ouro e sua riqueza deixariam de existir. Olha o povo como trabalhava para sustentar o ouro e a riqueza do rei. Presta bem atenção nessa imagem aqui. O seu povo trabalhava dia e noite, sol a sol, para sustentar a riqueza do rei. Torozí alertava todos os dias a Oraniã sobre aquela insensata postura, mas este não dava ouvidos aos seus sábios conselhos. A preocupação do rei era se o povo deixasse de trabalhar, seu ouro e sua riqueza deixaria de existir. Ficar sem os bens materiais para Oraniã era muito angustiante. Então, no impulso, com medo de perder sua riqueza e seu poder, decretou que a partir daquela data, todas as crianças com 10 anos de idade teriam que ajudar os pais no trabalho. Não havia hora para brincadeiras, nem para os momentos de ensinamento com os mais velhos. A tristeza se abateu sobre todos. Até a mãe natureza sofria com as crianças, com os pais e com os avós. A partir daquele dia, a água dos rios, as plantas, os animais, tudo aquele reino começava a silenciar-se. Era tudo muito triste de se ver. Torozí chorava todos os dias. Não entendia como o rei Oraniã, uma pessoa tão amorosa como ele, a ponto de fazê-la se apaixonar, não conseguia tratar o povo amorosamente. Parecia que soberano tinha se perdido, seduzido pela riqueza material. Muito magoada, a rainha pedia aos deuses que mostrassem uma solução, pois temia pelo seu povo, que não merecia pagar por tantos erros do seu rei. Então os deuses atenderam o seu pedido. Naquela noite, Torozí teve outra revelação. Sonhou novamente com o reino, sendo devastado por raios e trovões. As crianças estavam bem vestidas e alimentadas, brincavam felizes e risonhas. Mas o rei, o que aconteceu? Ela não via mais. No seu lugar, via apenas a coroa, mudada de cor, brilhante e reluzente. Ao acordar, Torozí foi correndo contra o rei. Ele escutou pacientemente. Os dois ficaram por um tempo parados, sem entender mais uma vez os avisos dos deuses. O sonho mostrava que o reino de Oió fora destruído pela ambição e pelos desvaneios do rei. Todavia, ainda poderia acontecer algo de bom. Torozí, mais uma vez, pediu ao soberano que parasse de massacrar seu povo. Clamou por misericórdia, principalmente pelas crianças. Além de refletir que essa talvez fosse a principal alerta dos deuses através dos sonhos. Finalmente, a rainha conseguiu fazê-lo ver o quanto se perderia na ganância e na ambição. Naquele momento, Oraniã chorou o mais puro arrependimento e reconheceu seus erros. A rainha viu pela primeira vez seu rei se curvar diante da culpa. O soberano sentiu compaixão pelo povo e, com a ajuda do seu grande amor, Torozí, rendeu-se à justiça, percebendo o quanto tinha se distanciado do bem na sua busca desenfreada pelo poder. No dia seguinte, revogou o perverso decreto e publicou outro, no qual dizia que todas as crianças estariam livres do trabalho e que os pais só trabalhariam o suficiente para manter o reino, nada mais que isso. O povo agradeceu alegremente.
Portanto, o rei, também satisfeito com a própria decisão, mandou preparar uma grande festa com muita comida, bebida e música para alegrar o povo. A celebração aconteceu no dia seguinte. Todos sentiram-se contentes. Os súditos, a rainha, o rei, enfim, a harmonia voltaram a existir. Toroside, tão feliz, nem se lembrou dos angustiantes sonhos que tivera nas noites anteriores. De repente, tudo aconteceu. O céu começou a ficar escuro. Uma chuva muito forte. Raios e trovões para todos os lados. As pessoas gritavam e corriam para se abrigarem. O rei ficou desesperado. Não sabia o que fazer para ajudar as pessoas. Parecia que os raios estavam enfurecidos. Quando, no meio da tempestade, viu uma criança chorando e pedindo ajuda. Oranian gritava, pedia para que as pessoas salvassem da fúria dos raios, mas ninguém enxergava, apenas o rei. Foi então que, num grande impulso e sem pensar muito, o rei tirou sua coroa de metal para não atrair os raios e a colocou em cima de um trono. Em seguida, correu desesperadamente para onde estava a criança. Nesse instante, um raio muito terrível caiu. Torosí ergueu-se em um grito, olhando o rei atingido. Sem perceber, por um momento, dirigiu seu olhar para a coroa de Oranian intacta em cima do trono. Não era possível o sonho. Oranian, antes de cair ao chão, abriu um intenso sorriso para sua rainha. Parecia que desejava lhe falar algo ou lhe mostrar alguém importante, mas não deu tempo. Caiu, logo em seguida. Levando em seu coração a imagem daquela criança, queria herdar dele somente o amor e a justiça, que nos seus últimos momentos veio à tona no seu coração. Ali a rainha compreendeu o sonho. Todos no próprio olhou na sua barriga, se alegrou, porque ela não teve tempo de dizer para o rei que esperava o seu herdeiro. E aí termina a fase da história de Oranian e começa a história de Doro, o Reizinho Majestoso, que reinou, felizmente, herdou o arrependimento do seu pai, criou um povo livre, amoroso, e a natureza começou a resistir, a ressurgir. Então, meus amores, fica para vocês a mensagem de que são vocês, crianças, que vão ressignificar o mundo, trazendo harmonia, trazendo amor para todos. E aí, quando vocês quiserem ouvir mais sobre a história, na escola de vocês tem Doro, o Reizinho Majestoso. E assim, eu tenho muito a agradecer para vocês. Por favor, meu amor, pegue esse papelzinho. A história de Doro, agradecer muito ao nosso assistente, né, que veio aqui. E assim, eu gostaria de chamar aqui só as crianças que participaram quando eu chamei aqui. Senta aqui, pertinho de mim, para participar aqui do sorteio. Senta aqui, senta aqui. Manda dar pra você. Gente, temos mais um artista aqui nessa escola. Olha que coisa mais linda que eu ganhei aqui. Olha como é perfeito. Parece ou não parece comigo? Gente, que coisa mais linda. Quem foi que eu ganhei? De quem? Faz favor, meu amor, vem aqui rapidinho. Entregar aqui pra gente saber que temos um artista muito talentosa aqui, ó. Tá vendo? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E assim, esse projeto, antes da gente agradecer, fazer os agradecimentos, eu queria só mostrar para vocês aqui. A gente vai fazer o sorteio para as meninas desse livro aqui. Não que eu ache que sirva só para as meninas, mas eu quero que as meninas leiam e se vejam um pouco em Azire, a princesinha de Aruanda. Assim também como eu quero que os meninos também se vejam como o rei Doro, aquele rei
que renasceu para mudar a nossa história, recontar, refazer, né? Ressurgir diante de tantas coisas, de tantas pessoas racistas, não é? De tantas pessoas que não dão importância às coisas que acontecem no mundo, mas eles vão recontar a nossa história, a partir do personagem Doro, o reizinho majestoso. Vocês sabiam que Doro ele é um personagem importante, porque depois da segunda fase da história, que a gente ainda tem muita coisa para ouvir sobre Doro, ele vai ser um reizinho muito justo. Ele vai brincar, senta aqui minhas crianças. Adoro ficar sentada com crianças, com adolescentes. Senta aqui, meu amor, para ficar bem legal aqui na hora de filmagem. Doro é um menino valente, um guerreiro. Um menino que vai recontar a história. Então, assim, a gente vai agradecer a gestora Yara Bispo, não é? A gestora aqui da nossa escola, toda a equipe da Escola Municipal Maria Quitéria. Muito obrigada pela acolhida. As crianças, todos vocês que participaram aqui desse momento importante, de ouvir, de levar um pouquinho para casa e de pensar um pouquinho. O meu assistente Miguel, que passou aqui comigo o tempo todo na assistência, não é? E a gente vai partir para conversar um pouco sobre a história. Nessa história aqui tem várias imagens. A gente não conseguiu que vocês vissem todas as imagens. Mas eu gostaria aqui de perguntar para... Faz favor, Miguel, senta aqui também. Eu queria que vocês, meninos... A gente vai passar muito rápido e eu queria que você desse uma olhada rápida e me diga qual a imagem desse livro te chamou mais atenção. Bem rápido, você vai olhar e vocês vão olhar nesse daqui, os meninos. As meninas vão olhar esse daqui e depois a gente vai perguntar qual a imagem que chamou mais atenção do livro. Quem fez a ilustração desse livro foi Carlos Elias. Ele mora também em Jequié. Eu esqueci de dizer para vocês que eu moro em Jequié, interior da Bahia. Então, Miguel já escolheu sua imagem? Por que você escolheu a imagem que Miguel escolheu? Por que você escolheu essa imagem, Miguel? Olha, eu escolhi essa imagem porque eu acho que isso foi um ato heróico para salvar uma criança que estava precisando de ajuda. Exatamente. Essa imagem é justamente no momento que o rei tem a visão de uma criança que futuramente será o seu filho, o rei de ouro, que vai herdar o reino e recontar a história do reino. Ele, nesse momento, ele deu sua própria vida para salvar a criança, mas não só foi dar vida, era uma história que estava sendo contada errada, que precisava ser refeita. E por isso ele abriu mão de todo o reino que ele tinha, porque ele tinha esperança do reino ressurgir. Qual a imagem que você chamou a atenção? A mesma imagem, por quê? Porque mesmo tendo feito muita coisa ruim, tendo sido ganancioso, não respeitado a vontade do povo, no final ele se arrependeu de tudo e sacrificou sua vida para salvar uma criança. Isso mostra que, mesmo sendo ruim no início, ele mudou e se importava muito com as crianças e viu que errou muito e queria se redimir. Poxa, que bom a gente saber que a gente escreve e as crianças entendem. Porque qual a mensagem que o escritor quer passar. E aí você que é agora o responsável de continuar a história. Porque as histórias elas começam assim, elas se espalham, a gente interpreta e depois a gente dá seguimento escrevendo outras histórias. E você, qual a imagem? Por que te chamou a atenção essa imagem? Deixa eu mostrar a imagem aqui para as pessoas que você escolheu. Eu gostei muito dessa imagem porque nível um povo feliz, a felicidade dos animais, do povo e o reino todo unido de novo.
o reino feliz, que é a responsabilidade que nós temos de cuidar da mãe natureza, né? É nossa responsabilidade cuidar para que haja harmonia e felicidade. Agora vamos... qual a imagem desse livro que chamou mais atenção? Tem 13 imagens. Me diz uma delas que você gostou. Tem a última. Me mostra essa aqui. Você escolheu essa imagem aqui. Essa imagem é do livro Azire, a Princesinha de Aruanda, também de minha autoria. Eu acho que aí ela recebeu o seu... Acho que a bebê que Oxum, que é uma chá, deu pra ela. Aí você achou bonito ela ganhar da avó o abebé. Vai ter muita história aqui para contar. Você gostou de qual imagem da história? Por que você gostou dessa imagem? Onde as crianças estão felizes. Porque essa imagem é onde as crianças estão felizes, se divertindo, correndo, brincando e estão se divertindo entre si. Muito bem. E você, pequena? Qual é o seu nome mesmo? Ivanildes. Bem, quando a gente escreve uma história, a gente tem essa esperança, né? Que as crianças leiam e que entendam e que faça diferente. Então, assim como o Rei de Ouro, eu espero que vocês abracem a nossa história, abrace nossa causa, né? Nossos valores, nossos símbolos, abrace o respeito, as diferenças, né? Entenda que somos diferentes e a gente precisa entender essa diferença como algo positivo, não é? A gente não precisa só estar aqui, eu vou ficar, conversar com fulano porque é de outra religião, mas é porque eu só vou tolerar ele. Não é essa perspectiva de tolerar, é de respeitar, entender e achar importante que ele também tem uma religião diferente, que ele tem outras identidades, não é? Então, assim, a minha esperança é que de Ouro faça de vocês pessoas melhores, que assim como os avós, as mães, os pais, os professores contaram histórias para vocês, como exemplo a história de Pinóquio, que aprendeu a não mentir, que de Ouro também faça com que vocês aprendam a respeitar e reconstruir a nossa história, não é? De ressurgir. Certo? Então, assim, eu vou só dizer que esse projeto, né, o Literama Infantil, tem o patrocínio da Bahia Gás e do Estado da Bahia, né, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda. Agradecer o convite e dizer que a gente só vai sortear o livro aqui e finalizar esse momento importante. Mais alguma coisa para falar sobre o livro? Você gostou dessa imagem? Olha a imagem que ela escolheu. Gente, em outra oportunidade vocês também vão conhecer a história de Azire, viu? Essas são as amigas de Azire que acabou traindo Azire. Mas, por que você escolheu essa imagem? As mulheres todas ficam olhando para ela porque ela tem uma beleza enorme. Ah, sim. As pessoas olham e vê que ela tem uma beleza enorme, não é? E muitas coisas daqui que a gente escreve, a gente percebe que tem muito a ver com a gente, com a nossa história, com a nossa vida, né? Com os nossos valores, com o que o avô e que a avó, né? Fazem pra gente, o que eles contam pra gente. Mas assim, eu gostaria de fazer uma coisa aqui muito importante. Eu tenho aqui 2 livros, Douro Reizinho Majestoso. Eu vou sortear entre. Veja bem qual vai ser a dinâmica aqui.
Doro vai ser sorteado aqui para... Vão dizendo o nome. Só um momentinho. Seu nome. Miguel. Rayane. Cauã. Rebeca. E a Ziri, ela não estava na nossa programação. Mas eu queria dar essa Ziri a uma pessoa que eu acho que representa as princesas que eu escrevi nessa história. É uma pessoa assim, também como os outros, muito especial, mas que eu vi muito nela se parecer muito com a Ziri, que é uma princesa guerreira, uma princesa que luta e que muda também a nossa história. Então eu queria te dar de presente a Ziri, para você. E nós vamos sortear 2 livros aqui do projeto. Nós vamos 2 livros que está aqui no nosso projeto. Nós vamos sortear aqui entre vocês. Pode ser? Então, quem vai me ajudar nesse sorteio? Para ver quem deles vai ganhar aqui Doro. Cadê o papelzinho? Já está pronto? Já estão prontos? O papelzinho com os nomes? Meu Deus, eu voto para a presidência do livro. Nós vamos sortear e depois vocês mandam para o meu e-mail o que achou do livro, tá bom? Tem meu e-mail aqui. No livro. O meu amor. Por que aqui nessa capa tem um lado? Ele está me fazendo uma pergunta importante aqui, peraí. Eu queria saber por que nessa capa tem uma pessoa com 2 rostos, uma dele normal, uma da pessoa, parece que o ser normal e o outro como se fosse um guerreiro de raio, não sei. Eita, eu não percebi isso aí. Eu pensei que era atrás da cara dele, a barra. Então, muitos aqui disseram, né? O rei, então. Aqui é o rei, com a coroa azul, é o rei. E com a coroa vermelha de ouro, Doro, o reizinho majestoso, que usou vermelho na sua coroa, porque ele lembrava de tantas guerras, tanta coisa que aconteceu no reino do seu pai, de muito sangue derramado, e ele não queria que isso acontecesse de novo. Então ele usou o vermelho na sua coroa para mostrar que ele estava ressignificando a história, reconstruindo o seu reino. E a cabeça significa liderança, não é? Ele era o rei, é líder e vai conseguir ser líder, como Doro, que é um líder, e assim como vocês vão continuar a história, né? Reconstruindo e refazendo a nossa história. Miguel, Diogo, Rebeca e... Rayane. E aí, então, você já fez a pergunta? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre a história? Alguém mais gostaria de saber sobre a história? Não? Só querem o livro agora para ver quem foi que ganhou? É isso? Eu não tenho mais dúvida, Vai. Eu não tenho mais. Não tenho mais dúvida. Eu não tenho dúvida de nenhuma dúvida. De nenhuma dúvida. Você? Não tem dúvida. Você? Já tirei a sua dúvida. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria aqui da presença da coordenadora do projeto. E ela que vai dizer quem vai ganhar o livro Doro, o Reizinho Majestoso. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai ganhar? Ou a primeira? Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. O primeiro a ganhar foi Cauã. Cauã! Você nunca ganhou nada, você vai ganhar agora para continuar a história de mudanças. Parabéns. Tem outra? Outro. Aê, vamos lá. Meu Deus.
Railane. Ah, tá vendo? Não queria participar aqui do banquinho do contador de história e acabou que ficou e ganhou o livro de ouro. Agora vamos fazer a foto comigo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui comigo aqui sentadinhos. Vou assinar sim, com todo prazer. Um beijo, um abraço enorme e mude nossa história. Viu? Foi um prazer estar aqui com vocês. Você pode assinar no meu livro também? Posso.